Sim, em nome do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Queridos, vamos lá, né? Ao que mais importa essa noite, que é aqui o texto da palavra do Senhor, né? Pelo horário não vou dar conta de terminar, mas na próxima terça a gente conclua isso aqui. A outra coisa, irmão, já vem outubro, né? Novembro, dezembro, quero estar encerrando a escola bíblica, porque dezembro é um mês de muito compromisso, o pessoal trabalha mais tarde, entendeu? Não é isso, irmã Ellen? Então, nós vamos cancelar a escola bíblica no mês de dezembro, em nome de Jesus, porque há férias da escola bíblica, né? Então, vou estar dando um ensino e uma escola. Um ensino, uma escola. Um ensino, uma escola no domingo, né? Um ensino na terça. E no outra, tá? Vamos estar adiantando, porque, irmãos, este ano nós temos que fazer esse encerramento, festividade. A nossa igreja não é largada. Não é largada. Então, irmãos, vamos somar força, vamos trabalhar junto, em nome de Jesus, né? Há muita coisa para se fazer. Amém? Introdução, queridos. A literatura apocalíptica se caracteriza pela presença de símbolos, sonhos e visões. O livro de Apocalipse é um exemplo clássico desse modelo literário. Ezequiel inaugurou esse estilo no Antigo Testamento, quando começa e termina o seu livro, com oráculos divinos, Apocalipse, capítulo 1 e 40 e 48, além de 8 e 11. O capítulo 8 inicia uma nova sessão nessa modalidade, meio pelo qual Deus revelou ao profeta. Agora, as abominações do templo de Jerusalém. O objetivo da presente lição é levar os crentes em Jesus a uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral e espiritual da idolatria por meio da análise dessas abominações chocantes. Amém? Então, quando a gente para analisar, para ver sobre esses símbolos, a gente fica assim perplexo, né? Com cada conteúdo e texto que Deus dá, que Deus trabalha, que Deus mostra, e a gente às vezes faz de ouvido surdo, né? O que está aqui no empregado? O que se emprega aqui, né? Então nós começamos a ver que aqui no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 8, por favor, e versículo de número 3, Ezequiel 8, versículo 3, diz assim: e estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada para o norte, onde estava colocada a imagem dos Sió, até a entrada do norte, onde estava entrado o quê? A imagem do quê? Dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. O que provoca o ciúme de Deus? Existe o ciúme de um homem e o ciúme de quem? Agora, o que provoca isso? O que o profeta vê? Imagem. Por que os homens brigavam tanto? O que eles traziam para o altar? Imagens, idolatrias e abomi, no lugar de quem? Deus. Deus era para ser adorado, reservado, propagado, tratado, trabalhado, respeitado, amado, amante, filho, Senhor, fiel, apacentador, professor, inteligência, respeito, moral, civilização, governos e reis.
Deus está no controle de todas as... Mas o que os homens traziam para o santuário? O que os homens traziam, responde a igreja, para o santuário? Abominações, ciúmes, guerras, brigas, confusões. É isso ou não é? Ou tem outra Bíblia? Olha o que está escrito aqui, querido. Agora, como que nós causamos a ira de Deus sobre nós? Quando nós trocamos. Quem pode fazer, quem pode colocar. Deixamos de pôr a confiança em quem? Deixamos de pôr confiança em quem? E passamos a colocar confiança em quem? Imagem, homens, selos, amuletos, sortes, tira-teima, joguinho, uma série de coisas, loterias, jogo da velha, jogo do bicho, todo tipo de sorte. E a gente quer ser crente, queremos ser bambambam. Mas Deus agora levanta o profeta para mostrar o que está acontecendo no santo. E o santuário que Deus habita. Deus habita em mim, Deus habita em você. Mas de que forma isso, querido? Como é que nós começamos a colocar a imagem de Deus sobre nós? Bora? Como é que nós começamos a colocar? O que o mundo hoje está fazendo? As pessoas creem mais num pedaço de pau de madeira do que na palavra de Deus. As pessoas creem mais do que numa adivinhação do que estudar a Bíblia. A pessoa crê mais numa sorte do que numa ordem divina. Então a coisa está tudo bagunçada. A situação está muito errada. A igreja tem que tomar posição, tem que tomar postura. Homem de Deus tem que tomar postura e posição. Pastores, homens e profetas tem que tomar o seu lugar da maneira que Deus manda. Aleluia! Ou é de qualquer maneira? Responda você com a sua consciência. Ou é de qualquer maneira? Ou você lê a Bíblia de cabeça para baixo, não entende nada? Eu vejo o crente que lê a Bíblia de cabeça para baixo e acha que está certo. E não entende nada, patifa nenhuma, não tem nem para ele, vai ter para a igreja. Não tem nem para ele, vai ter para a igreja, vai ter para ensinar alguém, rebeldia. Primeira coisa está errada aí, meu querido. Deus chama o profeta para ensinar, para falar, para mostrar para o povo o caminho. Não é isso? E aí? De que forma nós nos manifestamos ao Senhor? Esquecemos da Bíblia, esquecemos da palavra, esquecemos do Evangelho. E você traz todo tipo de abominação, não só para o santuário, como para o corpo também. E aí Deus começa a olhar para mim, começa a olhar para você. Verso 11, por favor. Verso 11. E 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas. Cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: visto filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, e eles dizem: o Senhor não nos vê, e o Senhor abandonou a terra. O que você pensa sobre isso? O primeiro aí, por favor. Às vezes, irmãos, as pessoas pegam isso aqui e falam assim: olha, preste bem atenção,
você pinta a sua cara, mete um par de argola na orelha que cai no chão. É sério. Mete todo tipo de pintura na cara e vai para o santuário adorar. Qual é a imagem que Deus está vendo? O que o profeta via? O profeta via que um espírito entrava em quem? Na nação de Israel. Não é isso? O que o profeta via? O profeta via que havia uma abominação no santuário e os anciãos ficavam de biquinho calado e não falavam nada. Os anciãos aceitavam de tudo e falavam: Deus é contigo, está tudo bem, não fica tranquilo, Deus não está vendo. Ele abandonou Israel, abandonou a terra, mas o Senhor fala que as almas são dele, e ele corrige ela, e ele cuida dela, e ele trata dela. E nós temos, irmãos, que aprender a ser cristão de verdade. Nós temos que aprender a amar o Senhor. Nós temos que aprender, irmão, liderar os nossos sentimentos, o nosso desejo, o nosso equilíbrio, a nossa vontade, porque se você é o templo do Espírito Santo, você vai dar lugar para quem? Para Deus, não é? É isso ou não é? Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo agora ele vem, acha em nós todo tipo de abominação. Somos crente hoje, amanhã não somos. Acreditamos hoje, amanhã Deus nos abandonou. Nós temos que crer até o fim. Até o fim. Viver até o fim. Aceitar a Cristo a cada dia é morrer para o mundo. Aleluia. Amém. Vamos lá, irmãos. Primeiro tópico, por favor. Sobre a visão. A segunda visão, as visões do capítulos 1 e 11 são partes de uma única unidade literária. O profeta recebeu essa visão 14 meses depois da primeira, a visão da carruagem da glória de Deus, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Ezequiel 1 e 2, e o capítulo 8 introduz uma nova visão no 6º ano do mês 6º, Ezequiel 8 e 1, mas essa visão não foi da glória de Deus o que Ezequiel viu, foram as abominações praticadas no templo, o que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. Ezequiel 8 e 18. Essa data é importante porque mostra que a cidade e o templo ainda não haviam sido destruídos. Essa visão é preterista, porque se relaciona com acontecimentos contemporâneos de Ezequiel, mas isso não exclui o futurismo, pois anuncia eventos que estavam para acontecer. Ezequiel 8 e 8, 8 e 18, 8 e 18. Vamos ver aqui. Ezequiel 8 e 18. 8 e 18. Olha, querido. Pelo que também procederei com furor o meu olho, não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Amém? Olha, eu não vos ouvirei. E aí, irmãos? Agora vamos ver aqui Ezequiel capítulo 1, por favor. Capítulo 1. A primeira visão dos querubins, né? Versículo 2. No 5º dia do mês,
no 5º ano do cativeiro do rei, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do... Quem esteve sobre ele? A mão do Senhor. O interessante é que a gente começa a ver que no 30º ano, aí você vai ver que essa expressão, ela se refere o quê? Vamos entender que provavelmente fala de a idade de quem? Ezequiel. Amém? Fala a idade do profeta. Aí vamos ver que nessa ocasião habitava entre os cativos, olha só, habitava entre os cativos em Babilônia, para onde foi levado em 597. Não é isso? Em 597. E este Ezequiel, ele era filho de um homem chamado Buzi. Mas agora a gente vai ver aqui a palavra do Senhor, Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos... Quem era Buzi? Amém? Então você vê uma ligação muito aqui forte e importante. Deus pega o homem, levanta, puxa, vai sacerdote, vendo Babilônia, vendo os filhos de Israel sendo levado ao cativeiro, simplesmente por quê? Por causa do pecado, da abominação do templo, do santuário, blasfemaram, levantaram contra o Senhor, abominaram ao Senhor, perderam a batalha, perderam a guerra, foram extirpados, mulheres foram estrupadas, filhos foram mortos, as grávidas foram cortadas ao meio, houve uma peste muito terrível, e Deus pega o profeta, levanta ele no meio de uma nação que estava o quê? Totalmente contaminada, cativeiro, perdida. Como é que está, querido, a nação brasileira nesse momento? Como é que está a nação do mundo nesse momento? Como é que está? Você olha para os 4 cantos, o que você mais vê é profetada, mas você não vê homem que profeta, levanta de verdade e olha para de dentro que está no templo. Primeiramente, Deus não compactua com nenhum tipo de erro. Deus não compactua com pessoas, irmãos, corruptas. Deus não compactua com aqueles irmãos que mente, que aflige a lei. Prega em nome do Senhor e pensa, Deus não está vendo nada, mas Deus está vendo tudo. A conta uma hora chega. E a gente tem que prestar atenção, porque nós temos que tomar posição do quê? De homem de Deus. Deus pede que nesse momento o quê? Para que a igreja busque visão, pegue visão, adore visão, viva, acorde, desperta. Porque é Deus que está diante de uma grande batalha. Quem crê que Deus está diante de uma grande batalha? Quem crê que Deus está diante de uma grande batalha? Então, querido, nós temos que ser agora crentes fervorosos. Nós temos que clamar, temos que orar, querido. Temos que usar a espada da vida, da palavra, da fé. Temos que usar nesse momento, querido, um coração sincero diante de Papai do Céu. Porque Deus quer, querido, que a gente age
como está escrito na Escritura Sagrada. Não é isso? Alguém tem uma palavra, por favor? Irmão Igor? Irmão Elias? Sim. Sentimentos, né? Mas outra coisa que eu estou vendo, irmão, você falou, tocou numa tecla aí. Hoje eu já estou vendo essa imagem dentro dos templos. Já tem muitos templos que adotam essa imagem. Os amuletos. Mas o amuletos. Aliança da sorte. Sim. Ué. Água, sal, entendeu? Vinho da Santa Ceia. É tudo, irmão. Então, a igreja está muito bagunçada. O seu templo agora está muito bagunçado. A gente tem que acordar, querido. Se você quer ser usado por Deus, abandone a abominação. Se você quer ser crente de verdade, abandone essa porcaria que não vale nada. Coloca o Cristo vivo no centro da tua vida. Enche o teu vaso de azeite. Enche a tua vida de azeite. Seja homem e mulher transformado. Aleluia. Agora o que Deus vê aqui? Deus fala com o profeta. Versículo 3, né? Veio expressamente a palavra do Senhor. Ezequiel, filho de Múcio, o sacerdote da terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Quem sabe Deus chegou agora? Levanta, Ezequiel, é agora. Quem sabe Deus está falando com você? Levanta, Igor, é agora. Quem sabe Deus está falando com você, Maal, que levanta, é agora. Quem sabe Deus está falando com você, igreja, levanta, é agora. Aleluia. É no meio do negócio que eu quero usar a tua vida. Mas agora, como que nós aprendemos? Como nós colocamos agora à disposição do Senhor? Se estamos cheios de abominação, cheios de treino, carregando todo tipo de coisa que não presta, entra no santuário, entra no templo, vai embora, não tem mudança de vida, não tem transformação de vida, e queremos ser usados por Deus. Tem coisa que o demônio está usando, você está achando que é Deus, né? Não é isso? Tem que ter cuidado com essas coisas. Tem espírito que é o demônio que está usando e você está achando que é Deus. Deus é santo, Ele é puro, Ele é imaculado, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Deus é puro e santo, 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 santo. Ele é santo, igreja, e nós temos que entrar pela porta. A mão do Senhor veio aí. Imagina, perto do rio Quebar. Oh glória, aleluia. Estava ali pensando no cativeiro, estava ali pensando no povo, tendo visões, tendo revelação, mas não tinha força, não tinha poder, mas tinha agora uma vida no altar. Aleluia. Sabe qual que é o segredo? É ter a vida no altar. É ter a vida no altar. E aí vem o que? A mão do Senhor levanta. Venha! Eu quero revelar coisas profundas. Você vai lá, Ezequiel. E aí, irmãos, eu começo a ver as visões de Ezequiel, a palavra de Deus, irmão Traito. Eu começo a encher meus olhos de lágrimas. Eu começo a chorar, porque são visões ali, irmãos, que, meu Deus do céu, não é todo mundo que tem. Olha o profeta da exclusividade.
as visões que ele teve. Amém? Glória a Deus. Segundo subtópico, querido, as visões das abominações do templo. A visão no capítulo 8 destoa das demais visões do próprio Ezequiel e demais profetas do Antigo Testamento. Ele foi levantado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra, elevado a Jerusalém, numa visão. No capítulo 8, versículo 3, as visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação e que ainda vão acontecer a curto, médio ou longo prazo. E até mesmo no contexto escatológico, Daniel teve visões de coisas futuras. Daniel 7:1, 15, 28, 27. E da mesma forma o apóstolo João, cujas visões e é o que está acontecendo hoje, né? As pessoas estão pregando, estão achando que o texto é isolado. Estão lendo a Bíblia. Isso aqui aconteceu na visão de Ezequiel, né? E agora e o nosso futuro? Qual é a diferença? Olha aí. Olha para a igreja que Deus cobrava e olha para a igreja que Deus está cobrando hoje, que Deus está chamando hoje. Uma igreja pura, santa, imaculada. Aí vem essas profetadas. É um monte de pessoas que acham que entende alguma coisa, não entende nem para ele. E aí leva o povo ao quê? Ao cativo. Leva o povo o quê? Ao pecado. Leva a igreja por quê? Igreja que não ensina, não tem ensinamento, não cobra do crente nada. Fica como você quer. Deus só quer seu coração, queridinho. É verdade, o céu não é depósito de açougue de ninguém. Não é. Não é. Ele quer um coração puro, contrito, imaculado, quebrantado, servindo para Ele, que não divide Ele com ninguém. Aleluia! Não divide seu Cristo por ninguém, querido. Não divide a sua fé dessa maneira. Temos que aprender, irmãos, interagir com a palavra de Deus. Olhar, escrever, subscrever, guardar na tábua do nosso coração. Alguém, por favor? E aí, irmãos? Agora interessante, no versículo 4, a gente vai ver que esse Ezequiel, ele recebe uma visão da glória e da santidade de Deus, não é isso? Olha o que eu estou vendo. Ele é santo e santo mesmo, hein? Ele recebe uma visão da glória e da santidade de Deus. Ele vê as visões de Deus. Agora, agora nessa propriedade aqui, nesse sentimento aqui,
O que Ezequiel agora ele aprende? Que a visão era extremamente fundamentais no seu ministério entre os exilados. Ele não poderia, querido, jamais perder aquela visão. Imagina, exilado está na prova, não está? E aí? Você está na prova, você não está vendo nada, mas de repente chega um profeta de Deus e começa a olhar. Vamos voltar do exílio. Vamos voltar para casa. Deus vai prosperar nossa nação. Deus vai prosperar nosso povo. Deus vai prosperar a igreja. Por isso, querido, que eu fico com a visão que Deus me deu com essa igreja aqui em Morrinho. Pode o diabo sapatear como quiser, mas em nome de Jesus verá a glória do Senhor nesse lugar e nessa casa. Porque eu fico com aquilo que Deus colocou na minha mão, daquilo que Deus me revelou, o que vai fazer nesse lugar. Posso ficar sozinho, mas continuarei profetizando e pregando, porque eu sei que as crianças vão crescer e vão se tornar jovens. Eu sei que o novo povo vai vir, o novo jovem vai vir, e daqui a pouco serão homens. E agora vai ficar como Ezequiel profetizou. Aleluia! A propriedade da profecia agora, irmão Igor. Ezequiel profetizou. Estávamos no exílio, mas ele teve visão. Qual é a visão que você tem do reino de Deus? Qual é a visão que você tem na sua dificuldade? Qual é a visão? Você acha que vai ficar assim sempre? Daqui a pouco, irmãos, você está no mar de rosa. Daqui a pouco você está gozando, irmão, fruto das visões de Deus. Pegue ela para você. Não desanime. Fica na sua posição. Amém? Como entender as visões de Deus? Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém, mas a quem afirme ter sido em corpo e incorpore era uma visão em tempo real, mas não foi física. E isso fica claro porque o profeta diz: me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, 8:3, e depois ele retorna a Caldeia, 11:24. Essa é a mesma experiência do apóstolo João em Apocalipse 1:10. Deus introduz o profeta no interior do templo. Ele mostra 4 dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria, razão pela qual a sua destruição se torna inevitável. Amém? E aí, irmãos? Como que a gente vai continuar enganado no erro? Homens, mulheres que participam da ceia, que estão no templo, estão na igreja, alimentando as forças satânicas, as forças das trevas, alimentando os sentimentos facciosos, alimentando a idolatria. E aí? Alimentando o que não presta. O profeta não foi lá, mas Deus dá a visão. Eita! Que vê! Vejo 4 homens que estão diante da casa. Vejo agora no santuário abominação, prostituição, imagem, pinturas.
E aí? O que fazem no meu templo, no meu altar? O profeta vê. Por isso, irmãos, quando a gente vai orar por uma pessoa, por alguém, abençoar alguém, a gente tem que ter cuidado. Você tem que estar preparado, irmão. Você tem que ter oração. Você tem que ter visão de Deus, revelação. Entendeu? Eu já conheci, irmão, um certo profeta, um certo homem, que orou por uma pessoa assim, na igreja. Vai ouvindo. E aí, você será pai das nações, você será isso, será aquilo, mas não sei o que, tudo. Certinho, isso, irmão. Deus tem uma grande bênção para você, Deus vai abençoar você, entendeu? Ó, aquele cara estava armado, com uma pistolinha dentro, entendeu? Saiu da igreja, chegou na casa dele, pá, matou o cunhado dele. Hã? Tem que ter cuidado. Tá vendo? É Deus que está mostrando. Está tendo a revelação do céu. Então, como é que está seu altar? Para as segundas visões que Deus está te dando. Como é que está seu altar? Não adianta, irmãos, querer dar uma de coitadinho, não. Sou fraco, sou vaso. Isso aí, irmão, é sentimento que está aí conduído. Seja agora, porque quando Deus fala, o Ezequiel, filho do homem, põe-te de pé. Eu estou falando com você agora com seriedade. Entenda quando Deus está falando. Agora entenda quando o Espírito Santo está querendo te ajudar. Amém? Aí não adianta você cantar aquele hino melancólico, aquela coisa. Chora aqui, é um balde d'água, entendeu tudo? Mas amanhã volta a comer as bostas, as pelotas do porco. A gente tem que começar a pensar, não tem? Ou é ou não é, meu querido? Ou vai ou não vai? Ou sobe ou desce? Você está crente, mas enraivado, com uma fúria, com uma raiva. Que negócio é esse? A gente precisa, irmão, de entender o que é o sentido de Deus na nossa vida. Senão, irmão, a gente começa a confundir as coisas. Confunde ou não confunde? Confunde. Entendeu? E aí, Deus vai falar lá na frente, lá, né? Homens que profetizam segundo o que vê o seu coração. Aí Deus fala assim: tá vendo, Ezequiel? Estou vendo. Mas filho, eu não o disse, eu não o mandei, eu não o falei. Então a gente tem que prestar atenção. Alguma palavra, irmãos? Alguma pergunta, irmã Alki? Adriana, Ruth, Rabeme. Irmãos, vocês têm alguma dúvida aí desse estudo? Irmã Ellen, tem? Gabriel? Vamos aqui no segundo tópico. Está encerrando, irmãos. Sobre as abominações, parte 1. Olha aqui, ó. O quanto que isso aqui é sério. Ó. A imagem de ciúmes. O termo ciúme do hebraico é kinahá, que significa, ó, zelo, ciúme ardente, ira. Essa imagem é semer. Em hebraico, imagem, ó, ídolo, que muitos expositores do Antigo Testamento identificam como Aserá, deusa também conhecida como bosque, poste,
ídolo, o rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de madeira de Será. 2 Reis 21, 3 e 7. Mas que foi destruída pelo rei Josias. 2 Reis 23 e 3. Muitos acreditavam que nos dias de Ezequiel ela tenha sido colocada de volta no templo. O uso da expressão imagem de ciúme se explica porque a idolatria provoca o quê? De Deus pelo seu povo. Amém? Ó, irmãos, preste bem atenção aqui, ó, sobre isso aqui, ó. Zelo, ciúme ardente, ira, essa imagem, meu, em hebraico, imagem ídolo, que muitos expositores do Antigo Testamento identificavam a Zerá, deusa desconhecida. Agora preste bem atenção. Quantos deuses desconhecidos, quantas deusas desconhecidas crente usa? Principalmente os amuletos, as pulseiras, aqueles anéis demoníacos. Para pensar. Entendeu? E quando você vai trocar no assunto, você pode ver que aquilo causa briga, guerra, ciúme, confusão. Causa ou não causa? Causa. Entra substituto. E a gente anda com essas coisas na vida. Isso é perigoso. Hã? É ou não é? E parece que ficamos cegos, as pessoas não querem entender, não querem jamais entender. E a situação vai apertando. Vai ou não vai? Ezequiel capítulo 5, por favor. Versículo 13. Olha, irmãos, assim se cumprirá a minha ira e satisfarei neles o meu furor e me consolarei e saberão que sou eu, o Senhor, que tenho falado no meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. Amém? Aí, irmão, a gente fica assim, tão assim, olha, tudo. Essa profecia aqui foi lá no tempo, né? Deus, Israel, Ezequiel, tudo, 597, muito. Mas aí a gente começa a analisar assim, irmãos, ó, quantas mortes vêm acontecendo todos os dias. Essa onda do Covid que passou aí, irmãos. A gente sobreviveu, superamos ela, estamos aqui. Por qual razão será? Por qual motivo? Será que nós não despertamos? Talvez eu poderia ter morrido, você poderia ter morrido, eu estaria aqui e continuamos infiel. Hã? Por qual razão estamos aqui? Já foi muitos, né? Já foi muitos. E passamos na porta, né? Mas Deus ainda deu uma chance para mim e para você, para a gente fazer alguma coisa diferente. Pare para pensar nisso. Não imagina você estar em cima de uma cama, esperando a morte chegar, não ter feito nada. Enfrentamos aí, ó, paralisação, vacinas.
Agora vem uma outra onda aí, né? O número de pessoas com água no pulmão é enorme, pós-Covid. E estamos aí, mas irmãos, a ingratidão do ser humano é tão terrível. O ser humano está numa situação que esquece tudo rápido, né? Só lembra da misericórdia do Senhor quando está na prova, né? Ah, Senhor, as tuas misericórdias sobre mim me ajuda, papai. Irmãos, tenha medo disso, cuidado. Seja grato. Aprenda o caminho da gratidão. Seja crente. Supera tudo isso. Esperta, desperta. Enquanto você pode. Não deixe, irmão, a conta chegar. Amém? Vamos só terminar essa parte aqui. Já vou encerrar. Olha. O culto aos animais e aos répteis, esse culto pagão mostra o seu aspecto secreto e clandestino. Nessa visão, o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava nas câmaras do templo. Ezequiel viu pintado na parede do interior da casa de Deus toda sorte de animais abomináveis, répteis, além dos ídolos do povo. A zolatria significa adoração aos animais. Ela é típica dos egípcios que viam neles mais que símbolos ou emblemas. Neles os consideravam receptáculos das formas do poder divino. Os 70 anciãos, ou ancião em hebraico, zaquê, literalmente o idoso, e em grego, presbíteros, os mais velhos. Ambas se referem tanto a pessoas velhas, como também a líderes comunitários. Ezequiel 7:26, Jeremias 19:1. O termo é usado ainda para príncipes, Isaías 3:14, e líderes das comunidades cristãs, Atos 14:23. Não se tem informação detalhada sobre os 70 homens dos anciões da casa de Israel, e nada nas escrituras que indique ser uma referência ao Sinédrio. Quando a Jazanias, filho de Safã, há pelo menos 4 personagens como esse nome no Antigo Testamento. Ezequiel 11:1, 40, versículo 8. Parece que Safã, nessa passagem, é o mesmo escrivão do rei Josias. 2 Reis 22:8. Alguns estudiosos não veem motivo suficiente para distinguir esse Safã do escrivão. Se isso puder ser confirmado, Jazanias seria uma ovelha desgarrada, como acontece ainda hoje em boas famílias de igreja, de um filho ou filha que se apostatou da fé, mas está usando como escrivão da igreja. Amém? Então, quando a gente for olhar com mais detalhe nesses 70, olha, tinha algum bom? Tinha reis, governos, príncipes, sacerdotes, pastores, presbíteros, ovelhas. Irmãos, Deus põe tudo num pacote só. Então preste atenção. É o que estamos vivendo hoje, principalmente no Brasil. Você vê a igreja, por um lado, destruindo a fé de muita gente. Você vê pastores envolvidos com idolatria. Você vê alianças entre bispos, padres, pastores e líderes concordando com o mesmo segmento, sentimento. Irmão, vamos estudar mais a Bíblia. Vamos tomar mais cuidado. Fique com a palavra de Deus. Um conselho que eu dou para você como pastor. Amém? Amém, irmãos? Vamos colocar sobre os pés. Vou terminar essa outra parte na próxima terça-feira, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos pôr sobre os pés. Vamos estar orando pela irmã Aparecida, pela sua mamãe. 7 horas da manhã ela vai operar. Vamos orar pela irmã Aparecida. Deus dá força a ela, a família, lá em São Paulo, pela sua mamãe.
irmã Dalvina, vamos orar pelos irmãos que não vieram, vamos orar, irmãos, pelo culto de domingo, vamos orar, irmãos, pelas crianças, vamos orar pela saúde, vamos orar, irmãos, também, exclusivamente, irmãos, por todos aqueles que você sabe que precisa. Vamos orar pelo irmão, da irmã Marcilene, qual cidade que ele está, irmã? Caçu, seu irmão lá em Caçu, enfermo, vamos estar orando por ele em nome de Jesus. Vamos apresentar, irmãos, a irmã Ana Goulart em oração, lá de Campo Grande, que está precisando das nossas orações. Ela está passando com um problema de saúde muito grave, muito sério. Então vamos pedir a Deus por ela, amém? Em nome de Jesus, ela que é uma incentivadora dessa obra, amém? Vamos pôr em oração a todos, orar pela nossa vida, a nossa saúde também. Irmã Marisete, também vamos estar orando por ela, tá? Irmão Manuel. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus da tua infinita e rica misericórdia, Deus de poder, de glória, Deus de graça, no nome de Jesus, diante do teu nome, da tua presença, eu quero lhe pedir, ó Deus, a tua presença, a tua graça, para que o Senhor, ó Deus, visite a irmã Aparecida, visite a sua mamãe, ali em Sorocaba, ali em São Paulo, visite ela, Deus, nessa cirurgia, meu Deus, põe tuas mãos, Senhor, na saúde dela, nesse câncer, põe suas mãos, Senhor, na vida do irmão Marcilene, da irmã Marcilene, do seu irmão, na cidade de Caçu, ó Deus, põe tuas mãos na vida da irmã Ana, apresentamos, Senhor, a tua filha, a irmã Lília, em tuas mãos, apresentamos a Vitória, apresentamos a irmã Dalvina, apresentamos o Senhor, o casamento da Jéssica e do Júlio, apresentamos, Senhor, as nossas crianças, apresentamos em oração os que está cansado, que está fraco, sobrecarregado, apresentamos a mocidade em tuas mãos, apresentamos, Jesus, agora os obreiros da tua casa, apresentamos o culto de domingo, o culto de quinta-feira, Senhor, aqui, apresentamos a força da igreja, o ânimo dos irmãos, apresentamos a minha esposa em tuas mãos, a minha vida, apresentamos, Senhor, todo, Senhor, que precisa, que está doente, cansado, enfermo, fraco e sobrecarregado, visite a saúde de cada um. Apresentamos cada corpo de obreiro dessa igreja, que, Senhor, trabalha nessa obra, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo